sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal, eu estou com a intérprete de Libras, Késia. Hoje nós vamos conversar sobre microcefalia e as implicações pedagógicas no nosso contexto escolar, né? No ambiente de aprendizagem escolar. E aí a gente pensa na sala de recursos multifuncionais, a gente pensa como o desenvolvimento, a participação, a inserção desse estudante no ambiente de aprendizagem escolar, na sala regular, na sala de recursos. E sim, também, como é que a gente pode continuar propiciando o desenvolvimento para essa pessoa no contexto de casa, junto às famílias. Então, o objetivo dessa nossa conversa não é entender a configuração da pessoa com microcefalia, mas, obviamente, que a gente precisa entender as demandas, né, advindas da microcefalia, para que a gente possa fazer as adaptações e as adequações, para que a pessoa possa participar, né, no contexto escolar, para que ela possa ter respeitado o seu direito de aprendizagem. Então, é sobre isso que a gente vai conversar. A gente vai trazer algumas informações, conceituações, obviamente. Atrelado a isso, a gente vai perceber o funcionamento dessa pessoa e vamos trazer algumas sugestões de adaptações e de adequações que a gente pode fazer na escola para que essa pessoa esteja inserida, participe, se desenvolva, permaneça e conclua a sua formação escolar no ambiente de aprendizagem formal. Vamos lá? Então, a gente fala de microcefalia como uma anomalia, obviamente, evidente, congênita, né? Com uma multifatorialidade, ela é complexa e é caracterizada pela má formação do perímetro encefálico. Então, a gente sabe que isso demanda um funcionamento muito específico, com olhares que precisam ser atentos e configurados para essas necessidades que essas pessoas vão evidenciar no contexto escolar, né? Para que a gente possa contribuir para o desenvolvimento global. Então, a microcefalia, ela tem causas diversas. Então, a gente tem os fatores genéticos, a gente tem os fatores infecciosos, como a rubéola, que pode provocar também a microcefalia. A gente tem o citomegalomavírus, que é um vírus da família do herpes, que causa infecções em várias partes do corpo, fígado, baço. E sim, a microcefalia também, porque acomete as cartilagens, a formação óssea. A gente tem a exposição a substâncias tóxicas, como o consumo de álcool, drogas. Então, percebam que a microcefalia ela é multifatorial. A gente tem vários aspectos que fazem com que o indivíduo apresente a anomalia. Então, a gente vai falar do Zika vírus, né? Nós vimos aspectos que são desencadeadores, mas a gente vai falar do Zika vírus. O Zika vírus é transmitido pelo Aedes aegypti, né? Ataca diretamente essas células cerebrais e fazem com que vários neurônios morram. Então, são células congênitas neurais, né? Que fazem com que a gente tenha um desenvolvimento neurofuncional, convencional, né? Que faz com que a gente se desenvolva de forma convencional. Então, eles são responsáveis por essa formação de ossos e cartilagens do crânio. Por isso que a gente percebe e é tão evidente, né, a microcefalia e as dificuldades, as especificidades que as pessoas apresentam a partir dela. Então, o que a gente percebe, né? O que é que fica evidente, o que é que a gente, quando vai se debruçar para estudar, para se aprofundar, né, na microcefalia, fica evidente os problemas neurológicos, os problemas motores, né? Então, a pessoa tem uma dificuldade de se organizar nos seus aspectos do desenvolvimento global, todo o campo perceptivo, a questão da coordenação motora, o tônus muscular, e isso gera uma série de outros fatores que vêm junto, né, que fazem parte desse funcionamento. E aí, quando a gente percebe toda essa carência neurológica, a gente entende que a gente precisa pensar em práticas que sejam possíveis, que sejam significativas, que façam de verdade a diferença quando a gente pensa em desenvolvimento e quando a gente pensa em direito de aprendizagem. A gente está falando do direito que todos nós temos de estar na escola, de permanecer na escola e se desenvolver nela. Então,
é caracterizado, na maioria das vezes, por uma deficiência múltipla. Então, a gente falou dos aspectos motores, né? Falamos dos aspectos neurofuncionais, que, obviamente, a gente já tem uma desorganização também nos hormônios neurofuncionais, que mexem com o nosso humor, né? E aí a gente percebe que a gente tem comprometimentos no desenvolvimento global. E aí a gente percebe problemas intelectuais relacionados à cognição, atenção, percepção, memória, né? Muito comuns problemas auditivos também e o desenvolvimento motor. Então, essa pessoa, esse estudante, ele precisa ser acompanhado por toda uma equipe multiprofissional, mas ele está na escola. Na escola nós temos especialistas, na escola nós precisamos envolver todo mundo para que essa pessoa participe e para que ela faça parte de todo o projeto pedagógico, político-pedagógico que foi pensado para essa instituição. Então, quando a gente fala em todas essas características, a gente está falando de adaptação. Adaptação curricular, adaptação metodológica, a gente está falando de acessibilidade curricular, acessibilidade metodológica e principalmente acessibilidade atitudinal, que é o movimento que vai fazer com que vários personagens do contexto escolar se juntem, participem, planejem juntos para construir uma dinâmica possível para esse estudante, seja na creche, né, que eu não tinha falado da creche ainda, mas na creche sim, a gente precisa pensar em dinâmicas inclusivas e que propiciem desenvolvimento para essa pessoa também. Então, a criança que possui microcefalia, né, ela apresenta um choro persistente. É muito comum, né, quando a gente começar a interagir, quando vocês começarem a interagir na escola, quem ainda não está, né, vocês vão perceber uma mudança de humor, uma oscilação de humor muito comum e um choro inconstante, né, que é o choro neurológico, caracterizado formalmente como choro neurológico. Então, a gente precisa ficar atento para pensar em estratégias de contenção desse choro, porque esse choro vai, de verdade, interferir na interação. Né? Essa criança ela vai apresentar uma irritabilidade exacerbada, uma irritabilidade constante. E aí, o que é que a gente pode pensar de estratégias para que a gente faça a contenção desse choro neurológico? É uma evidência, né? E é um aspecto, uma demanda que de verdade interfere no nosso fazer pedagógico, na nossa rotina pedagógica. E como também a gente vai administrar o nosso tempo pedagógico, o nosso tempo de trabalho com essa criança. Ah, e tem outra coisa mais importante que a gente precisa pensar nesse contexto, a seleção de materiais, tá? Então, a criança está no seu processo de desenvolvimento global, vai chegar na escola, com certeza na educação infantil, então a gente precisa considerar os aspectos prioritários do desenvolvimento da criança nessa fase, na educação infantil, e a gente precisa contemplar aspectos que respeitem de verdade o choro neurológico. Então, convido vocês também a assistirem os programas aqui no Educa Recife, que são gravados, que são apresentados pela educação infantil. Vocês vão ter contato com vários estímulos multissensoriais, com várias formas de estimular essa criança que está nessa fase do choro incontido. Então, vão lá, né, no aplicativo, assistam às aulas de educação infantil, vocês vão perceber estímulos, ideias, estratégias muito interessantes para esse momento, para essa fase. Então, parte do cérebro, né, é aquilo que eu falei anteriormente. A gente tem uma morte exacerbada de neurônios, né, que fazem com que, obviamente, algumas demandas, alguns fazeres, alguns compromissos com interação, com aprendizagens, com interação com material, algumas dinâmicas não sejam possíveis. Então, a gente precisa estimular para que algumas habilidades sejam construídas, para que a gente pense mais na frente em competências mais complexas. E aí a gente está se referindo a, por exemplo, a apropriação do sistema de escrita alfabética, que é uma das nossas prioridades. A gente quer que todos os estudantes se alfabetizem. Então, a gente precisa iniciar por esse desenvolvimento de habilidades mais simples, para que a gente possa chegar às habilidades mais complexas. Então,
Grande maioria, por volta do primeiro trimestre, apresenta condição chamada de síndrome de West. É outro aspecto importante que a gente precisa pensar, se familiarizar e se tranquilizar, porque é uma realidade que a gente vai encontrar no contexto escolar. Falamos do choro neurológico, né? Do choro incontido, persistente, e aí a gente tem a síndrome de West. O que é síndrome de West? São episódios convulsivos. É muito comum que a criança com microcefalia, ela apresente episódios convulsivos. Então, vamos ver outras características. Então, a síndrome de West é uma forma de epilepsia, né, que provoca centenas de convulsões diárias. Então, é muito comum a criança apresentar esse movimento. E aí a gente já tem mais uma outra implicação, né, que vai exigir da gente muita sensibilidade, muita acessibilidade atitudinal, para que a gente acolha, para que a gente proteja, obviamente, né? Mas para que a gente também enxergue isso como uma demanda específica, que a gente vai ter que se adaptar e que a gente vai ter que criar estratégias, né? Para que essa pessoa tenha conforto e seja protegida no momento de convulsão, né? Então, as convulsões, elas ocorrem geralmente no início, quando acordam, então isso significa dizer que geralmente no início do turno, né, é muito provável, há uma probabilidade, há uma propensão que essa criança ao chegar na escola, a depender da criança, do funcionamento dela e de como ela esteja medicada, obviamente, né, e sendo acompanhada, ela apresente as crises epiléticas no início do turno. Pode ser que não aconteça, mas a gente precisa pensar nessa possibilidade, né? Então, muitas vezes, a irritabilidade que vem junto com o choro incontido vai fazer com que essa criança apresente gritos, né? Irritabilidade. É como se a gente tivesse num momento de desorganização comportamental, sensorial, que a gente chama de uma pequena crise. E aí a gente também vai acolher, vai proteger, selecionar materiais para que a pessoa tenha o máximo de conforto possível nesse momento de desorganização. E aí a gente fala também da hipotonia, né? Essa hipotonia que é, vamos falar de uma forma bem simples, a perda da força muscular. É o relaxamento, é o corpo molinho. Né? É o corpo que precisa de um repouso, é o tônus muscular que perde potência. Então, isso também vai acontecer, em algumas situações pode acontecer, e a gente precisa ter essa tranquilidade, né, para vivenciar esse movimento, para acolher e para possibilitar a essa pessoa a oportunidade de estar em um ambiente de aprendizagem que ela tem direito. Então, pode ocorrer também os problemas relacionados à alimentação. A gente falou de hipotonia, então quando a gente fala de hipotonia, a gente fala de relaxamento do tônus. Então pode acontecer uma dificuldade de deglutição, né? Sucção, por conta desse relaxamento no tônus muscular. Lembrando que a gente tem na rede a possibilidade de adquirirmos a merenda adaptada. O estudante que não mastiga, né, o estudante que não se alimenta de forma convencional, a gente tem a possibilidade de solicitar o lanche adaptado. E aí ele vai se alimentar, de acordo com as suas possibilidades físicas, de um alimento pastoso, de um alimento líquido. A gente solicita e a gente é atendido. E é mais uma possibilidade de adaptação para essa pessoa, de respeito ao estudante que está inserido na escola ou na creche. Então, do total de alunos com essas necessidades educacionais, a gente tem hoje matriculado nas escolas, 93% elas estão em classes comuns da rede pública, né? E só 51,8% estão na rede particular. Isso é um dado importante para que a gente se instrumentalize, para que a gente pense de verdade em como fazer esse trabalho pedagógico, né? Por que eu estou frisando o pedagógico? A gente viu que há demandas multifatoriais, então a gente também precisa de uma equipe multiprofissional, mas a gente está na escola e o nosso trabalho pedagógico precisa ser um trabalho significativo para esse público. Então, é importante, como eu falei no início, que a gente se aproprie dessas demandas,
que a gente pense junto no contexto escolar, que o professor da sala de recursos multifuncionais, ele possa fazer essa parceria com o professor da sala regular, pensar em estratégias, selecionar recursos, identificando, conhecendo essas características que eu trouxe para vocês, para que a gente possa de verdade selecionar materiais significativos e para que a gente possa entender e perceber as possibilidades de cada um. Espero que tenha sido significativo para vocês. Amanhã a gente volta com outro aspecto desse público. Conto com a presença de vocês. Tchau, tchau.